E o Vasco pode perder zagueiro e corre o risco de ter de buscar reforços menos interessantes. Bora explicar em detalhes essa história. Diego Carlos, brasileiro de 33 anos de idade, que atua como zagueiro do Fenerbahçe, tem negociações avançadas com o Parma. O time italiano conseguiu convencer o Fenerbahçe a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. O Vasco tentava ou aguardava por uma rescisão do contrato do Diego Carlos com o Fenerbahçe para tentar fechar com um atleta de 33 anos de idade sem custos. Importante registrar também que nas últimas horas surgiu a notícia de que David Washington, centroavante revelado no Santos e comprado pelo Chelsea, interessa. O que eu posso contar para vocês é que essa negociação com o Vasco não vai acontecer, está tudo encaminhado para que o David Washington se torne reforço do Strasbourg da França. O Strasbourg tem o mesmo dono do Chelsea e vários dos atletas que não conseguem espaço no clube inglês têm tido oportunidade nesse time lá do futebol francês. Para completar o noticiário vascaíno, a notícia não é boa. Existe um risco de, por conta do veto da justiça a um empréstimo de 150 milhões de reais, que o Vasco tenha de recorrer a reforços menos importantes. Não se sabe ao certo quando o Vasco vai ter direito a essa bolada, que pretende colocar no clube o Marcos Lamack. E sem grana, o Vasco pode ser obrigado a fazer movimentos mais modestos nessa reta final de janela de transferências. Péssima notícia, especialmente pela necessidade do Vasco em buscar reforços para o ataque. O time até melhorou defensivamente, mas segue com muita dificuldade em converter em gols as chances criadas. O Vasco avalia recurso na justiça para liberar empréstimo. 90 milhões por Carlos Vinícius. Segundo o Diário Olé, o atacante pede 3 anos de contrato com o Grêmio e 2 milhões e 100 mil mensais. Com bônus, o salário poderia chegar a 2,5. Caramba, ficou caro, né? A verdade é que o Grêmio mandou mal de não ter renovado o contrato antes. E a compra do marido dela e do enteado dela em relação ao Vasco já me parece ser um projeto proposto Palmeiras, tá? A Leila chegou a dizer publicamente que se encantou com o futebol, foi onde ela realmente se encontrou, ela adora estar no meio do futebol, mesmo com toda a pressão, a repercussão, ela ganha uma visibilidade que ela nunca teve nos tempos de Crefisa, e a impressão minha, é uma opinião, é de que ela é uma pessoa vaidosa, que se encantou com essa coisa de ser famosa, de tia Leila, enfim. E aí, como o Palmeiras não vai permitir que ela continue como presidente, para ser uma vice-presidente sem mandar nada, ela preferiu ir embora. Vai preferir ir embora, né? E aí surgiu essa oportunidade de compra da SAF Cruz Maltina. Dessa pataquada do narigudo da Gávea com o Vasco vai ter sucesso? A agência da CBF pode punir o Bacalhau. Bora explicar essa história. Cara, o BAP é chato, cara. O BAP é chato. Lá atrás, o BAP havia denunciado a compra da SAF do Vasco pela Crefisa, alegando conflito de interesses, né? Ao que parece, essa coisa incomodou, mas não impediu a transferência da SAF. E o Marcos Lamack tem negociações avançadas, já está colocando dinheiro. Agora, o BAP, o presidente do Flamengo, foi à agência de fair play financeiro, que foi recém-criada aqui no Brasil, para denunciar, para acusar, para pedir que a agência de fair play financeiro ficasse de olho nesse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pedindo para o Marcos Lamack. Como o Vasco está em recuperação judicial, o Lamack não pode colocar esses 150 milhões de reais de forma aleatória. Ele precisa da autorização da Justiça. E a Justiça, nas últimas horas, negou esse pedido, alegando que há necessidade de uma auditoria. O Vasco vai precisar gastar uma grana para criar essa auditoria, para que o dinheiro seja liberado e para que entre. E nesse contexto todo ainda apareceu o BAP para tumultuar mais ainda essa questão. Acho que não vai dar nada, tá bom? Boa noite, Nicola Navarro e Alex Arce no Vasco. Anderson Moreira. O Navarro é aquele centroavante grosso que passou por Palmeiras e Botafogo grosso. Joga no Colorado Rapids dos Estados Unidos e o André Cury o ofereceu para o Vasco. O Vasco nem sequer respondeu ao André Cury. O Alex Arce é uma possibilidade para mim bem mais interessante, paraguaio de 31 anos de idade, faz gol há um tempão. E me lembra o Cano. Aquele cara que demorou para explodir, explode no futebol sul-americano sem tanto valor, os caras olhando com ressalva. O Vasco foi o único que acreditou no Cano, que fez gol pra caramba. O Alex Arce joga no Independente Rivadavia, adversário do Flu. Pro Vasco avançar com o Alex Arce, seria importante que o Rivadavia caísse hoje
nas oitavas de final da Libertadores. Se o Rivadavia, que disputa a sua primeira edição da Libertadores, chegar às quartas de final, o negócio com o Vasco fica mais complicado, tá bom? Matheus Pradella, fala, Nicola, o que você achou da última rodada do Brasileiro com as novas recomendações? Eu gostei. A gente teve um aumento de mais ou menos 3 minutos em média por jogo, só para quem não acompanhou, há um novo pacote de participações de árbitros em relação a tempo de jogo, né? Então o cara cai, o cara precisa sair, fica 1 minuto fora. Substituição, cobrança de lateral, cobrança de falta, e o árbitro fica contando, tiro de meta, enfim. Acho que tudo isso ajuda, né? Faz com que exista mais pressa em relação ao jogo. O Vasco pode fazer o que quiser, e os times que compram suas dívidas que se explodam. Vamos lá, João. É que assim, cara, na teoria, você tem que cuidar do seu próprio clube. Na teoria, né? Na prática, você tem o direito de fazer. Cara, cada um faz o que bem quer. Eu detesto o papel de crítico, de ombudsman. Se o cara acha que tem que fazer isso, que o cara acha que tem que fiscalizar o outro clube, se o cara acha que tem que pegar no pé, beleza, não tem problema nenhum. Mas é que assim, o BAP como presidente do Flamengo, o clube mais popular do país, deve ter milhares de coisas para se preocupar. Tem a renovação do contrato do Pedro que está emperrada, tem a situação do Pulgar, o Pulgar deu um prazo até o fim da semana para resolver essa renovação do contrato, mas o BAP sempre que pode, ele dá umas cutucadas, ele está muito incomodado com essa possibilidade real de a Leila Pereira pintar no Vasco. E eu acho que o Flamengo, do tamanho que ele alcançou, a dimensão que o Flamengo alcançou, o clube mais rico do país, o clube mais popular do país, ele não deveria se preocupar com os outros. É a minha opinião, né? É a minha impressão. E quando o BAP adota essa postura, ele me parece um cara, sei lá, chato, às vezes amedrontado com o que pode virar o Vasco. Enfim, mas é uma opinião. Se você acha contrário, não tem problema nenhum e já está registrado o seu superchat. O que vocês acham dessa postura do BAP? É normal? O que vocês pensam? Vamos lá, se o que incomoda é o Vasco, beleza, critica, cobra, mas pior do que a situação do Vasco é a situação do Corinthians, é a situação do Botafogo. Por exemplo, quando o Botafogo tinha 7 transfer bans contra si e um ex-presidente veio a público para dizer que havia outros 7 transfer bans perto de explodir, por que o presidente do Flamengo não se incomodou? E eu vejo um incômodo muito grande do BAP com o Vasco especificamente, entendeu? Que ele brigue para que o futebol brasileiro deixe de ser caloteiro, que ele brigue para que 3 transfer bans se transformem numa perda de 6 pontos, eu daria toda a razão do mundo. Mas quando é só com um clube só, me parece meio que uma perseguição. Vamos lá, vamos pensar em coisas que possam melhorar o futebol nacional? Pessoal, a partir de agora, você sofreu o primeiro transfer ban, você fica proibido de inscrever atleta. Sofreu o segundo, mesma coisa. Sofreu o terceiro, você perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Já pensou se isso acontece? Será que não vai criar nos próprios clubes uma fiscalização maior em relação a essa gastança maluca? Enfim. Nicola, imagina a Leila no Vasco, com essa torcida apaixonada e gigantesca. Manda um abraço pro Eduardo, Juan e Maria Sofia. A mensagem é de Jussier Moraes. Abraço, Jussier, e um beijo para Eduardo, Juan e Maria Sofia. Eu tenho certeza absoluta de que a Leila ainda não entendeu o engajamento, a paixão e o apoio da torcida vascaína. Cara, o torcedor do Vasco é uma coisa meio maluca, cara. Porque é um torcedor que só se ferra há muitos anos. O último título importante foi em 2016, e os caras não largam, os caras estão juntos, os caras fazem vaquinha. Se a Leila tiver a capacidade de organizar e recolocar o Vasco no caminho dos títulos, cara, ela vai alcançar um status. Aí ela vai, se ela já anda super feliz com o futebol, ela vai ver o que é bom no lado do futebol.